Se eu pudesse voltar para o dia 15 de janeiro de 2023, eu teria deixado aquela gaveta trancada. Eu juro a vocês, meus queridos, eu teria deixado a poeira acumular, a sujeira endurecer. O que eu vi naquele dia não só me fez perder o almoço ali mesmo, no chão sagrado do gabinete episcopal, mas me fez perder a fé em tudo que era santo e puro. Olá, meus amores. Eu sou Heloísa, mas vocês podem me chamar de Ló. Tenho 50 anos, nasci em 1975, aqui na nossa linda e quente Recife, Pernambuco. É um prazer enorme saber que vocês estão me acompanhando. Antes de eu mergulhar fundo nesta história que eu guardei no meu peito por mais de 2 anos, eu queria saber: de onde vocês estão assistindo? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil e até fora dele. E se esta história de hoje tocar o seu coração, deixe aquele joinha e se inscreva no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Eu sou católica desde que nasci. Não daquelas que vão só no Natal, não. Eu cresci sentindo o cheiro forte do incenso misturado com o cheiro de maresia que entrava na janela da nossa paróquia. A igreja, para mim, sempre foi um refúgio, o lugar onde a dor sumia e o peso das contas diminuía. Quando cheguei perto dos meus 40 anos, a vida me deu uma rasteira daquelas. Meu marido da época, Tiago, resolveu que a vida de casado era muito chata e me trocou por uma moça mais nova. Ele me deixou sem quase nada, só com a casa e uma pilha de dívidas. Eu precisava urgentemente de um trabalho que me desse estabilidade. Naquele tempo, eu já tinha 45 anos e achava que era tarde demais para começar algo novo. Foi então que meu amigo Padre João, que eu conhecia desde criança, me ofereceu o trabalho. Não era luxuoso, mas era honesto. Auxiliar de limpeza da paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Eu comecei ali em 2020. Meu expediente era cedo, antes da primeira missa. Eu chegava quando a rua ainda estava úmida de orvalho, e o único som era o das gaivotas voando em direção ao mar. Eu gostava daquele silêncio. Eu varria, lustrava os bancos de madeira escura, limpava o piso de mármore que ficava sempre gelado e polia os objetos de ouro da sacristia. Meu trabalho era rotineiro, metódico. Eu limpava a nave principal, os banheiros, a cozinha da casa paroquial e, por fim, a área mais importante e mais respeitada de todas, o gabinete do bispo. Naquela época, o bispo era Dom Elias. Dom Elias. Dom Elias era a personificação da santidade para todos nós. Um homem de uns 60 e poucos anos, alto, com uma barba branca bem cuidada e um olhar que parecia enxergar a sua alma. Ele falava manso, citava a Bíblia de cabeça e tinha uma voz que acalmava qualquer tempestade. Todo mundo na igreja, e eu digo, todo mundo, tinha uma admiração quase cega por ele. Ele era o nosso guia, o nosso pilar. As irmãs da caridade o tratavam como um santo em vida. Os fiéis mais abastados davam grandes somas para o caixa da igreja simplesmente porque confiavam na administração de Dom Elias. E eu o respeitava profundamente. Minha rotina no gabinete dele era sempre a mesma. Eu entrava por volta das 7:30 da manhã, quando ele já havia saído para sua caminhada matinal ou para o café com outros padres. O gabinete era um lugar sóbrio, com cheiro de papel velho e cedro. Tinha uma estante imensa, cheia de livros de teologia, uma mesa grande de madeira maciça e, claro, o armário de arquivos. Eu limpava a mesa dele com um pano úmido e lustramóveis. Tirava a poeira dos livros. E sempre, eu passava o pano sobre o armário de arquivos, onde ficavam documentos importantes da diocese. Eu nunca tive curiosidade. Nunca. Meu lema era: o que não me pertence, eu não toco. Eu era paga para limpar, não para bisbilhotar a vida do clero. Mas havia uma gaveta naquele armário de arquivos que sempre me chamou a atenção, não por curiosidade, mas pela diferença. As gavetas do armário de Dom Elias eram todas idênticas, puxadores de bronze, madeira escura, todas abriam e fechavam com facilidade, exceto uma, a penúltima gaveta da direita. Ela tinha uma fechadura diferente,
pequena e discreta, que parecia ter sido instalada depois que o móvel já estava pronto. Não era o tipo de fechadura que você coloca para guardar canetas. Era uma fechadura séria, de segurança, que indicava que o conteúdo ali dentro era no mínimo sigiloso. Em todos os meses que trabalhei ali, aquela gaveta esteve fechada. E eu sempre limpava a parte de fora, respeitando o segredo que ela guardava. Eu me pergunto, meus amores, por que o destino resolveu brincar comigo naquele dia? Por que a minha rotina, que era tão cravada e previsível, tinha que ser quebrada justo na manhã daquela segunda-feira de janeiro? Acontece que naquela semana, o padre João estava viajando, e quem estava fazendo as suas tarefas era o diácono Roberto, um rapaz jovem, meio aéreo, que estava sempre com pressa. Eu estava terminando de limpar o gabinete de Dom Elias, já pronta para ir para casa, quando o diácono Roberto entrou correndo, com a chave do gabinete na mão. Ele parou na porta, ofegante, e disse: Ló, que bom que a senhora ainda está aqui. A senhora pode me fazer um favor imenso? Dom Elias ligou do aeroporto. Ele esqueceu de deixar a pasta de documentos do conselho paroquial. Eu assenti. Claro, diácono. A pasta está na mesa, como sempre. Eu só cobri com um pano para não pegar poeira. Não, não é essa, ele disse com a testa franzida de nervosismo. Ele ligou para me pedir a pasta de documentos pessoais das irmãs. Aquela do projeto de caridade na Paraíba. Ele disse que o diácono anterior, o Ricardo, guardava dentro daquela gaveta trancada, Ló. Meu coração deu um pulo. A gaveta trancada. Eu olhei para o diácono Roberto, que estava visivelmente ansioso. Ele segurava um chaveiro grande, cheio de chaves da igreja, e estava procurando a correta, passando o dedo sobre o metal. A senhora sabe qual chave é? O bispo disse que a chave daquela gaveta era a única que ele não deixava no chaveiro dele. Ele dizia que era a chave do cofre da diocese. Eu não sabia qual era a chave, mas sabia que, se Dom Elias tinha ligado para pedir o documento, era algo urgente. E era minha responsabilidade ajudar o diácono. O diácono Roberto continuou vasculhando o chaveiro. Ele tentou 1, 2, 3 chaves diferentes, todas sem sucesso. Ele estava ficando vermelho de frustração. Eu não consigo achar. Ele deve ter deixado com o padre João. Calma, diácono. Tente se lembrar exatamente do que Dom Elias lhe disse. Ele disse que a chave estava... Ele disse que estava na caixa de ferro, dentro da sacristia, junto com o dinheiro das esmolas de domingo. Eu sabia onde era. Uma caixa de ferro velha, pesada, que ficava guardada sob a bancada da sacristia. Fui buscar. A caixa era fria e pesada, tinha o cheiro de cera de vela derretida e moedas antigas. Eu a abri e lá estava, junto a um monte de cédulas amassadas, uma chave pequena, dourada, brilhando. Voltei ao gabinete. O diácono Roberto pegou a chave e, com a mão trêmula, inseriu-a na fechadura da gaveta secreta. Eu estava parada a 1 metro de distância, observando. Eu senti um frio na barriga, uma sensação que não tinha nada a ver com o piso de mármore gelado. Era como se eu soubesse que, ao abrir aquela gaveta, não seria apenas uma pasta de documentos que sairia de lá, mas um segredo muito mais pesado. O diácono Roberto girou a chave. O clique que a fechadura fez foi baixo, mas para mim, ecoou como um trovão dentro daquela sala silenciosa. Ele puxou a gaveta e ali estava. O que ele viu, eu vi também. Não era uma pasta de documentos do conselho paroquial. Não era o projeto de caridade das irmãs. Era um monte de envelopes de papel pardo, pilhas e pilhas deles, organizados e etiquetados. E em cima da primeira pilha, uma etiqueta escrita em letras elegantes: Irmãs da Caridade, anos 2021-2022. O diácono Roberto não entendeu imediatamente o que estava vendo. Ele estava procurando uma pasta grande, de documentos formais. Ele enfiou a mão e puxou o primeiro envelope. Estranho. Não parece uma pasta. Deve estar dentro do envelope. Ele abriu a aba do papel pardo. E foi aí, meus queridos, que o inferno começou. O diácono tirou o que parecia ser um monte de fotos impressas. Eram fotos coloridas, em papel fotográfico brilhante.
Ele olhou rapidamente para o conteúdo e, de repente, seu rosto ficou branco. Um branco de hospital. Ele soltou um grito abafado, mas conseguiu segurar as fotos. Ele tentou enfiar o conteúdo de volta no envelope, mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia. Eu me aproximei, preocupada que ele estivesse passando mal. Diácono, o que houve? É uma foto forte? Ele não conseguia falar. Ele apenas balançava a cabeça negativamente, com os olhos arregalados, fixos nas fotografias. A curiosidade, ou talvez o pavor, me fez esticar o pescoço. Eu precisava ver o que tinha tirado a cor de um homem da igreja. Eu olhei por cima do ombro dele. Eu vi as fotos que estavam escorregando para fora do envelope. Eram fotos de mulheres. Mulheres que eu conhecia. Mulheres que eu via todos os dias na missa. E elas estavam... Bom, elas estavam em situações que nenhuma mulher decente gostaria de ter expostas. E pior, a qualidade das fotos, os ângulos, indicavam que elas tinham sido tiradas sem o consentimento delas. Mas o que me fez cambalear, meus queridos, o que me fez sentir um gosto metálico de vômito subir pela minha garganta, não foi a nudez. Foi o rosto da primeira irmã que eu reconheci, estampada ali, em uma pose completamente humilhante e íntima. Era a irmã Teresa. A irmã Teresa que servia o café na casa paroquial e que era a bondade em pessoa. O diácono Roberto finalmente largou as fotos no chão e correu para a lixeira, colocando tudo para fora. Eu fiquei ali, paralisada, olhando para a gaveta aberta, centenas de fotos, centenas de segredos, centenas de mulheres da nossa igreja, expostas, catalogadas, e tudo guardado a 7 chaves pelo nosso Dom Elias, o santo bispo de Recife. Eu senti o sangue gelar nas minhas veias. Eu olhei para o diácono, que chorava engasgado, e olhei para o envelope aberto no chão, que agora revelava outra etiqueta, escondida sob a primeira. Essa segunda etiqueta não falava de caridade. Ela tinha apenas um nome que eu conhecia muito bem, Heloísa, 2019. Aquele ano era quando eu ainda era casada com o Tiago. Aquele ano era quando eu havia tirado umas fotos ousadas, no nosso quarto, apenas para reacender a chama do nosso casamento. Fotos que eu achava que estavam apenas no meu celular, deletadas há muito tempo. Mas ali estava meu nome, meu ano, naquela gaveta de segredos sujos. Eu não conseguia respirar. Aquela não era apenas a gaveta do bispo. Era a gaveta de um predador. E eu era uma das vítimas catalogadas. O que eu fiz depois disso? Eu tive que escolher entre o medo e a sobrevivência. E essa escolha mudaria minha vida para sempre. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas não conseguimos enxergar, não é mesmo? O medo nos cega. Antes de eu contar o que aconteceu nos minutos seguintes e como o diácono Roberto e eu tivemos que lidar com aquele pesadelo, por favor, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias. Você já sentiu esse medo de ser traída por quem mais confiava? Me conta lá nos comentários. Essa história é longa e cheia de reviravoltas. Eu não poderia contar tudo em um só vídeo. Então, me esperem na parte 2. Onde eu vou revelar o conteúdo daquele envelope com o meu nome, e o que fizemos para que aquele segredo não ficasse enterrado para sempre. Eu espero vocês. Eu não podia mais esperar. Aquele nome, Heloísa, 2019, estava escrito com a caligrafia elegante de Dom Elias, quase como um convite macabro. Eu tive que me forçar a agir. Meu corpo estava paralisado pelo choque, mas o diácono Roberto, depois de vomitar o café da manhã, estava agora ajoelhado, as mãos cobrindo os olhos, balbuciando orações. Diácono, levanta, por favor. Minha voz saiu áspera, uma mistura de pânico e adrenalina. Ele me olhou, os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Ló, nós temos que chamar a polícia. Temos que chamar a cúria. Ele precisa ser preso. Isso é um crime! Dom Elias era o bispo. O diácono Roberto, um rapaz de 20 e poucos anos, ingênuo e recém-ordenado, acreditava que bastava denunciar para que a verdade prevalecesse. Mas eu, Heloísa,
de 48 anos na época, divorciada e auxiliar de limpeza, sabia que não era assim que o mundo, muito menos o mundo da igreja, funcionava. Roberto, escuta o que estou te dizendo. Ninguém, e eu digo ninguém, vai acreditar na palavra de uma faxineira e de um diácono assustado contra Dom Elias. Ele é um santo para esta cidade. Ele tentou argumentar, mas eu o interrompi, apontando para a gaveta aberta. Olhe de novo. Não é só a irmã Teresa. São dezenas de mulheres, Roberto. Irmãs, fiéis, talvez até moças da catequese. Se ele fez isso com tanta gente, ele tem poder. E se a gente denunciar agora, sem prova sólida, ele vai dizer que fomos nós que plantamos essas fotos aqui para destruir a reputação dele. E sabe quem vai ser destruído? Nós. A lição mais dura que a vida me ensinou depois que Tiago me abandonou foi que a verdade sem prova é apenas fofoca, e a justiça só chega para quem tem força. O diácono, ainda tremendo, finalmente parou de chorar e começou a me ouvir. O que a gente faz, Ló? Primeiro, a gente respira. Segundo, a gente pega essas provas, todas elas. Eu me aproximei da gaveta e, ignorando a náusea, peguei o envelope que trazia meu nome. Heloísa, 2019. Eu abri. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, a dor de ver a sua intimidade exposta é indescritível. Mas a dor de saber que a pessoa que você confiava para limpar a sua alma estava, na verdade, sujando a sua vida, é pior. Eram as minhas fotos. Aquelas que eu havia tirado no feriado em Porto de Galinhas para mandar para Tiago e tentar salvar um casamento que já estava morrendo. Eu estava na varanda do hotel, usando apenas um lençol branco. Eram fotos íntimas, mas inocentes na sua intenção. Naquele momento, tudo se encaixou. Tiago, murmurei, e o nome do meu ex-marido saiu com um gosto amargo na boca. Roberto me olhou, confuso. O que tem o seu ex-marido? Tiago e Dom Elias eram amigos. Tiago sempre foi muito ligado à igreja, mesmo depois do nosso divórcio. Em 2019, quando tirei essas fotos, ele tinha meu celular em mãos por alguns dias. Ele deve ter copiado. E depois entregou para Dom Elias. A traição não era só sexual. Era uma traição à dignidade. Tiago não apenas me trocou por outra, ele usou a minha intimidade como moeda de troca, ou talvez como um troféu para impressionar o bispo. E Dom Elias, o homem que pregava a moral e os bons costumes, colecionava a queda das suas ovelhas. Eu senti a raiva subir. Uma raiva fria, cortante, que espantou o medo. Não vamos mais falar sobre isso, Roberto. Não agora. Dom Elias está no aeroporto, mas pode ligar a qualquer momento. Precisamos ser rápidos. Nós olhamos para a gaveta. Não havia apenas envelopes. Havia também um caderno pequeno, capa preta, que estava escondido sob o último envelope. Eu puxei o caderno. Em cada página havia anotações metódicas, com datas e nomes. Não eram apenas fotos, era um arquivo de controle. Dom Elias não era um voyeur casual, ele era um predador organizado. Meu Deus, Ló, o que a gente faz com tanta coisa? A gaveta estava cheia. Eram pelo menos 50 envelopes, cada um provavelmente com mais de 10 fotos. O volume de papel era impressionante. Eu abri meu armário de limpeza, que ficava no corredor, a uns 20 metros do gabinete. Peguei 2 sacos de lixo pretos, aqueles bem grossos que usamos para descarte pesado. Você vai me ajudar. Vamos tirar tudo, mas temos que deixar o gabinete exatamente como estava. Se ele desconfiar, estamos perdidos. O tempo virou nosso inimigo. A cada minuto que passava, o risco de Dom Elias voltar aumentava. Nós trabalhamos em silêncio. Eu pegava as pilhas de envelopes e as colocava nos sacos de lixo. O diácono Roberto, com as mãos ainda instáveis, me ajudava a esvaziar a gaveta, certificando-se de que não havia ficado nenhuma migalha de papel. O cheiro de papel fotográfico novo, misturado com a poeira antiga e o cheiro de vômito do Roberto, criou um aroma que nunca mais sairia da minha memória. Um cheiro de podridão moral. Enquanto eu esvaziava a gaveta, notei que havia uma marca sutil no fundo de madeira. Parecia um raspão. Eu passei a mão e percebi que o fundo da gaveta, na verdade,
tinha sido elevado. Havia um compartimento secreto logo abaixo. Roberto, olha isso. O diácono se inclinou. O que é? O Dom Elias não guardava só fotos aqui. Tem algo mais fundo. Com a ponta da chave dourada, eu forcei a base de madeira do fundo falso. Ela cedeu com um rangido baixo, revelando um espaço estreito e comprido, forrado de veludo escuro. O que estava ali não era papel. Era tecnologia. Havia um pequeno HD externo compacto e 2 cartões de memória de câmeras. Não eram fotos antigas, eram backups digitais. Se as fotos estão aqui, os originais estão neste HD, eu disse pegando os itens com o máximo de cuidado, como se fossem veneno. Nós colocamos o HD e os cartões de memória no meu envelope pessoal, junto com as fotos de Porto de Galinhas. Eu senti um arrepio. Dom Elias não estava apenas guardando a desgraça alheia, ele estava armazenando, possuindo. Em menos de 5 minutos, a gaveta estava vazia. O diácono Roberto recolocou a base de madeira do fundo falso e eu tranquei a gaveta, girando a chave dourada. O clique desta vez soou como um silêncio restaurado, mas era um silêncio traiçoeiro. Os 2 sacos de lixo estavam cheios de envelopes marrons. Precisávamos esconder isso imediatamente. Para onde levamos isso, Ló? Não podemos levar para casa agora. E se ele aparecer? A despensa da cozinha paroquial. Eu tenho acesso, e ninguém mexe lá antes das 10, quando as irmãs chegam para preparar o almoço. Nós saímos do gabinete, eu carregando o peso daquele segredo nos sacos, e o Roberto carregando o peso da sua consciência. Fechamos a porta do gabinete e a trancamos, deixando a chave dourada de volta na caixa de ferro na sacristia, junto ao dinheiro das esmolas. Tudo de volta ao normal. Eu arrastei os sacos de lixo para a despensa, que cheirava a café moído e fubá. Joguei-os no fundo, atrás de um monte de sacos de açúcar. Voltamos para o corredor principal da casa paroquial, suados e tensos. E agora? Perguntou Roberto com a voz baixa. Agora a gente age como se nada tivesse acontecido. Você vai para a sua reunião, e eu vou terminar de limpar os banheiros da paróquia. Nós nos encontramos na missa de domingo. Não posso esperar até domingo. Você precisa esperar. Se nos reunirmos agora, ele vai desconfiar. Precisamos de tempo para processar o que está naqueles sacos e planejar o próximo passo. Eu mal tinha acabado de falar quando o telefone fixo do gabinete, que havíamos deixado destrancado, começou a tocar. Era um toque baixo, mas dentro do silêncio da paróquia, parecia alto demais. Roberto e eu congelamos no corredor. É ele, sussurrou Roberto. Eu olhei para o relógio na parede. 7h45 da manhã. Dom Elias deveria estar embarcando. O diácono Roberto, com as pernas bambas, voltou ao gabinete para atender. Eu fiquei na porta, observando. Ele pegou o fone, tentando parecer natural. Bom dia, Dom Elias. Aqui é o diácono Roberto. Sim, senhor, a Ló acabou de sair. Não, ela estava apenas terminando a limpeza. Houve uma pausa longa, na qual Roberto parecia engolir em seco. Ah, sim, a pasta de documentos pessoais das irmãs. Eu vi o diácono Roberto murchar no lugar. Dom Elias estava perguntando pelos documentos que, segundo a história inicial que ele inventou, deveriam estar na gaveta. Não, Dom Elias. Não estava aqui, na gaveta trancada. Outra pausa. Roberto olhou para mim, os olhos implorando por ajuda. Não, eu não consegui abrir, Dom Elias. A chave não estava no chaveiro. Eu procurei. O senhor deve ter levado com o senhor. O diácono Roberto mentiu brilhantemente. Ele estava desesperado, mas salvando a nossa pele. Ele ouviu mais alguns segundos e então seu rosto ficou branco novamente. A expressão dele mudou de medo para horror puro. Sim, Dom Elias, entendi. Eu vou verificar imediatamente. Ele desligou o telefone, pousando o fone com cuidado. Ele estava suando frio. O que foi, Roberto? Ele ligou para conferir a gaveta. Ele disse que, se a chave não estava no chaveiro dele, ela estaria na caixa de esmolas. E daí? Nós colocamos de volta lá. Ele não perguntou sobre a chave, Ló. Ele perguntou sobre o que estava faltando. Eu senti meu coração disparar. Como assim faltando?
O diácono Roberto se inclinou e sussurrou, com a voz embargada. Ele disse que, se a pasta do projeto de caridade não estava lá, então que eu procurasse pela caixa de joias de Nossa Senhora, que ele guardava na gaveta. Ele disse que era uma caixa de prata antiga, com esmeraldas. Ele disse que, se a gaveta tivesse sido aberta, essa caixa sumiria antes de qualquer outra coisa. Dom Elias não ligou para saber do projeto de caridade. Ele ligou para verificar se o seu tesouro, que ele usava como isca para prender a culpa em quem abrisse a gaveta, ainda estava lá. A caixa de joias não estava na gaveta, e nós tínhamos levado tudo. Mas a verdade, meus queridos, é que nunca houve uma caixa de joias. Dom Elias, o santo bispo, estava nos testando. Ele sabia exatamente o que estava guardado ali, e não era prata ou esmeraldas. Era a reputação de dezenas de mulheres. Ele sabia que se a gaveta fosse aberta, quem a abrisse pensaria que estava roubando. Ele usou a mentira da caixa de joias para criar um cenário de roubo, um álibi perfeito para incriminar quem descobrisse seu segredo. Se a gaveta estivesse vazia, ele nos acusaria de roubar as joias, e o assunto das fotos seria abafado como vingança da faxineira ladra. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Dom Elias já estava jogando o jogo dele, e se ele estava ligando do aeroporto, significava que ele não confiaria no diácono. Ele voltaria. Ló, ele vai voltar hoje. Ele não confiou em mim. O que fazemos com os sacos? E o que fazemos com a acusação de que a joia sumiu? Eu peguei o diácono Roberto pelo braço, puxando-o para a segurança do corredor lateral. Nós temos todas as fotos, Roberto. Nós temos o HD. Isso vale mais do que qualquer joia. Ele está tentando nos prender na mentira, mas nós temos a verdade. Eu precisava de um plano, e rápido. Não podíamos envolver a igreja, não podíamos envolver a polícia ainda, ou seríamos destruídos pela máquina de Dom Elias. Precisávamos de um aliado que fosse invisível para eles. Você tem um amigo, um primo, alguém que entenda de computador? Que possa ver o que tem naquele HD sem ligar para uma internet? Roberto pensou por um segundo, os olhos vidrados. Meu primo. Ele é programador, mora em Boa Viagem. Ele é ateu. Perfeito. Ele não tem ligação com a igreja, não deve nada a Dom Elias. Você vai encontrar com ele hoje. Leva o HD e os cartões de memória. Peça para ele fazer cópias de tudo. Muitas cópias. E que não abra nenhum arquivo em um computador conectado à rede. Nós dividimos a missão. Roberto cuidaria da parte digital, e eu cuidaria dos sacos de lixo e da cena do crime. Agora vá, Roberto. Não volte. E não me ligue. Eu te encontro amanhã de manhã, antes do meu turno, no ponto de ônibus da esquina. O diácono Roberto assentiu, parecendo um soldado que acaba de receber uma ordem suicida. Ele saiu correndo, e eu voltei ao gabinete de Dom Elias, fechando a porta com a chave. Eu precisava limpar perfeitamente. Apagar qualquer vestígio de que a gaveta tivesse sido aberta, de que o diácono tivesse vomitado ou de que eu tivesse tocado no fundo falso. Eu senti o suor escorrer pelas minhas costas enquanto esfregava o piso de mármore perto da lixeira. Eu estava limpando a cena de um crime que tinha acabado de me tornar cúmplice. Enquanto eu limpava, eu pensava nas mulheres, na irmã Teresa, em mim mesma, e na forma como a santidade pode ser usada como a melhor máscara para a maldade. Eu saí da igreja por volta das 9 da manhã, com o coração acelerado e a sensação de que tinha acabado de declarar guerra a um exército inteiro. O dia seguinte foi uma tortura. Eu limpei o restante da paróquia, agindo com a naturalidade de sempre. Dom Elias não apareceu na missa. A diocese publicou uma nota dizendo que ele havia tido um imprevisto na viagem e que voltaria no dia seguinte. Eu sabia que ele voltaria para me confrontar, e eu precisava estar preparada. No dia seguinte, às 6 da manhã, encontrei o diácono Roberto no ponto de ônibus. Ele estava pálido e não tinha dormido. Ele segurava um pendrive pequeno. Ele fez as cópias, Ló, 3 cópias. E ele viu o que tinha no HD. E o que tinha? Roberto olhou para os lados, nervoso, e sussurrou. Não eram só fotos, eram vídeos. Vídeos de sessões de confissão, Ló, com microfones escondidos. Aquele era o golpe final.
Dom Elias não apenas registrava a nudez das suas vítimas, ele registrava os segredos mais profundos e as fragilidades mais íntimas delas. Eram as irmãs confessando seus pecados e medos, Ló. E ele gravava. Ele usava a confissão delas para chantagear. Eu senti o chão sumir. Não era apenas um predador. Era um manipulador que usava o sacramento da penitência para destruir a vida das mulheres. O que Dom Elias fez, Ló, é o pecado que não tem perdão. Ele não só quebrou a fé delas, ele quebrou a fé de Deus. Nós tínhamos em mãos a prova de uma rede de manipulação que se estendia por anos. Mas a pergunta que pairava no ar era: como usar esse material para derrubar um bispo sem nos destruirmos no processo? Nós tínhamos o HD, as fotos, os vídeos. Mas Dom Elias tinha a história da joia roubada. E ele voltaria naquele dia. Meus queridos, a situação estava insustentável. Antes de eu contar como foi o meu encontro com Dom Elias e como eu tive que agir para que ele acreditasse que eu era a ladra e não a descobridora, eu queria perguntar: o que vocês teriam feito nessa situação? Deixem nos comentários aí embaixo. É muito difícil tomar decisões quando o medo e a raiva se misturam. Se esta história está tocando você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito. Na próxima parte, eu vou contar como a mentira do roubo da joia quase me levou à prisão, e como o diácono Roberto e eu tivemos que executar um plano arriscado para que as provas chegassem a quem realmente precisava delas. Vocês não perdem por esperar. Eu espero vocês. Meus queridos, aquela manhã no ponto de ônibus, com o diácono Roberto segurando aquele pendrive pequeno, parecia o divisor de águas da minha vida. Eu sabia que dali para a frente eu não seria mais apenas Heloísa, a faxineira da paróquia. Eu era uma conspiradora, uma guardiã de segredos terríveis e uma potencial criminosa, na visão do bispo. Ló, o meu primo fez exatamente o que você pediu. Ele não conectou a máquina à rede, ele só copiou os arquivos, disse que o HD estava intacto, mas cheio de maldade. Roberto sussurrava, olhando para os lados, como se cada arbusto de hibisco na rua pudesse esconder um espião de Dom Elias. E os vídeos de confissão? Você viu algum? Roberto balançou a cabeça, um nó na garganta. Não consegui. Meu primo disse que são dezenas, alguns datados de 10 anos atrás. Ele tem tudo. O bispo usava isso para ter poder sobre a vida das pessoas. Ele não apenas registrava o pecado, ele o possuía. Eu peguei o pequeno pendrive. Era leve, mas pesava mais que os sacos de lixo cheios de fotos. Ali estava a nossa arma. Ouça, Roberto, você está fora disso agora. Seu trabalho acabou. Você não pode voltar para a paróquia hoje. Dom Elias vai ligar para conferir a sua presença. Diga que sua mãe ficou doente, que você precisou ir para Caruaru. Qualquer coisa, menos a verdade. Mas e você, Ló? Ele vai te confrontar sobre a joia. Eu sou a faxineira. Eu sou invisível, mas também sou a suspeita perfeita. Ele espera que eu seja a ladra. E é isso que ele vai ver. O plano era simples e perigoso. Eu precisava voltar para a paróquia e deixar que Dom Elias me acusasse do roubo da joia de Nossa Senhora. Ao aceitar o papel de ladra, eu desviava a atenção do que realmente importava: o conteúdo da gaveta. Enquanto ele me interrogava e tentava me incriminar, Roberto estaria longe, dando o passo final para garantir que as provas digitais chegassem a um local seguro, fora do alcance da diocese. Eu dei um último aperto de mão em Roberto. Ele estava tremendo. Você vai levar esse pendrive e o HD para o seu primo de novo. Peça para ele enviar cópias criptografadas para 3 e-mails que não possam ser rastreados. Um deles para um jornal de fora do estado. Um jornal? Ló, se isso vazar... Não é para vazar agora, Roberto. É para ter garantia. É o nosso seguro de vida. Se ele nos destruir, essas informações vêm à tona e Dom Elias cai. Se não, usaremos isso no momento certo. Agora vá. Roberto sumiu na multidão da manhã recifense e eu segui para a paróquia. O cheiro de cera e café fresco sempre me acalmava, mas naquele dia o ar parecia denso e pesado, como antes de uma tempestade.
Cheguei às 7h30. O gabinete de Dom Elias estava aberto. E ele estava lá. Dom Elias não estava com a batina de viagem. Ele vestia o hábito clerical simples e estava sentado à sua mesa, examinando papéis com óculos de aro fino. O ambiente estava em silêncio. Ele parecia calmo. Calmo demais. Bom dia, Dom Elias, eu disse, entrando com o carrinho de limpeza, fazendo questão de arrastar o balde de forma audível. Eu precisava parecer a Heloísa de sempre. Ele não levantou os olhos imediatamente. Apenas suspirou, um som longo e dramático. Ah, Heloísa, que bom que está aqui. Ele levantou a cabeça. Seu olhar não era de raiva ou acusação, mas de decepção paternal. Isso era o pior. Sente-se, por favor. Eu hesitei. Nunca me sentei na presença dele. Não precisa, Dom Elias. Eu só vim limpar o mármore. Sente-se. É um assunto grave. Eu puxei a cadeira de couro que ficava em frente à mesa, tomando cuidado para não deixar meu corpo rígido demais. O cheiro de Dom Elias, de incenso e de loção pós-barba cara, me enjoou. Heloísa, eu preciso ser honesto com você. Eu voltei mais cedo de São Paulo porque tive um pressentimento. Ele fez uma pausa calculada, observando minha reação. Eu tentei parecer confusa e um pouco assustada. E que pressentimento seria esse, Dom Elias? De que algo muito valioso, algo de valor sentimental e histórico para a diocese, corria perigo. Como você sabe, eu guardo alguns itens importantes na gaveta trancada. Ele bateu levemente os dedos sobre o tampo da mesa, bem perto de onde a chave dourada descansava agora. Naquela gaveta, Heloísa, estava guardada a caixa de prata de Nossa Senhora. Aqui tem as pequenas esmeraldas. É uma joia do século XIX, um tesouro. Eu fiz uma cara de espanto. Uma joia, Dom Elias? Eu nunca vi. Claro que não viu. Ela estava muito bem escondida. Acontece que quando cheguei, verifiquei meus pertences e a caixa não está mais lá. Eu senti o suor frio na nuca. Era o momento. E o senhor suspeita de mim? Perguntei, deixando a voz embargar um pouco, simulando a ofensa de uma pobre trabalhadora acusada injustamente. Heloísa, você é a única pessoa, além de mim e do diácono Roberto, que tem acesso a esta sala quando não estou. E o diácono... Bem, ele é um homem de Deus. E você, minha filha? Você tem responsabilidades e necessidades, não é? Ele estava jogando a isca da fragilidade financeira. Ele esperava que eu caísse na armadilha da ganância. Eu sou pobre, Dom Elias, mas não sou ladra. Eu sou uma mulher honesta. Ele sorriu, mas era um sorriso frio, sem humor. Honestidade é um luxo, Heloísa, que nem todos podem pagar. Eu conversei com Roberto. Ele me disse que tentou abrir a gaveta ontem, mas a chave não estava. E não estava. Eu juro pelo meu pai, Dom Elias. Mas a gaveta foi aberta, Heloísa. E a joia sumiu. Ele se levantou e caminhou até a porta que estava fechada. Ele a abriu, inspecionou o corredor e a fechou novamente. O clique da tranca me fez engolir em seco. Não vamos envolver a polícia ainda, Heloísa. Não quero manchetes. Quero apenas a joia de volta. Se você me trouxer a joia agora, neste exato momento, eu prometo que este assunto fica entre nós. Eu até te dou uma ajuda de custo. Ele me ofereceu um suborno para que eu confessasse o roubo de algo que nunca existiu, apenas para que ele pudesse abafar a descoberta dos verdadeiros objetos de valor, as fotos e os vídeos. Eu precisava dar a ele o que ele queria, a sensação de controle. Eu respirei fundo, deixando uma lágrima forçada escorrer pelo meu rosto. Eu tinha que parecer quebrada, mas não completamente vencida. Dom Elias, eu juro que não peguei a joia, mas... Mas o que, Heloísa? Seja sincera comigo. Eu olhei para o chão, mordendo o lábio, como uma pessoa que está prestes a confessar uma vergonha. Eu mexi na gaveta, Dom Elias. A expressão de Dom Elias mudou sutilmente. De paternal, passou a ser satisfeita. A armadilha havia funcionado. Por que você mexeu, Heloísa? Eu vi a chave dourada na caixa de esmolas e... Eu fiquei curiosa. Eu sei que foi errado. Foi só um momento de fraqueza.
Eu abri a gaveta, mas eu parei, fingindo hesitação. Eu abri, olhei e fechei. Eu juro que a joia não estava lá. Eu só vi papéis, muitos envelopes. Eu precisava ser vaga o suficiente para não levantar suspeitas sobre a natureza dos envelopes, mas específica o suficiente para justificar a abertura da gaveta. Dom Elias franziu a testa. Envelopes? Que tipo de envelopes? Ah, envelopes marrons, com algumas fotos. Nada demais. Ele relaxou visivelmente. Ele acreditou que eu não tinha percebido a profundidade do segredo, apenas a possibilidade de um roubo. Pois é, Heloísa. Esses envelopes eram documentos antigos, sem valor, mas a joia estava na parte de trás da gaveta. Talvez você não a tenha notado. O diácono Roberto viu a joia na semana passada. Mentiroso. Ele estava tentando me encurralar, usando Roberto como testemunha falsa. Se o diácono viu, então ele pode confirmar que eu não a levei. O diácono Roberto não está aqui para confirmar ou desmentir nada. Ele está em Caruaru, cuidando da mãe doente. Meu plano funcionou. Roberto estava seguro. Heloísa, eu lhe dou até o final do dia. Ou a joia reaparece, ou terei que chamar o conselho da diocese e relatar o roubo. E, infelizmente, o relatório dirá que você foi a última pessoa a ter acesso à sala. Ele se inclinou sobre a mesa, o poder de seu cargo pesando no ar. Pense em seus filhos, Heloísa. Você tem 2, não é? Pense no que uma acusação de roubo pode fazer com a sua vida, com a sua reputação. Ele usou meus filhos. Naquele momento, a raiva que eu estava guardando explodiu por dentro. Mas eu não podia demonstrar. Eu tinha que manter a máscara. Eu comecei a chorar de verdade, lágrimas de fúria e humilhação. O senhor vai destruir minha vida por causa de uma joia que eu nem sei se existe? Eu estou tentando salvá-la, Heloísa. Apenas me diga onde a escondeu. Não me faça ir até o extremo. Eu precisava sair dali, respirar. Eu precisava confirmar que os sacos de lixo ainda estavam na despensa. Eu vou rezar, Dom Elias. Eu vou pensar no que o senhor me disse. Não precisa rezar. Precisa me trazer a joia. Eu me levantei, minhas pernas ainda bambas, mas agora com um novo propósito. Eu era a ladra na visão dele, e a ladra precisava fugir com o tesouro. Eu volto antes do meio-dia, Dom Elias. Ele apenas assentiu, satisfeito com a minha aparente derrota. Ele pensava que estava lidando com uma faxineira desesperada, fácil de intimidar. Ele não tinha ideia de que, naquele momento, o diácono Roberto estava garantindo que o seu arquivo de segredos mais sujos fosse espalhado por servidores anônimos, pronto para ser ativado. Eu saí do gabinete, peguei meu balde e o arrastei para o corredor. Meu plano agora era retirar os sacos de lixo da despensa e queimá-los em algum lugar seguro. As provas digitais eram a prioridade, mas os originais em papel não podiam ser ligados a mim. Cheguei à despensa. O cheiro de fubá e café parecia ter sumido, substituído pelo cheiro de adrenalina e medo. Os sacos de lixo estavam lá, atrás dos sacos de açúcar. Eu os puxei e verifiquei o conteúdo. Os envelopes estavam todos ali. Eu estava prestes a sair quando a porta dos fundos da cozinha se abriu violentamente. Era Dom Elias. Ele não havia ficado no gabinete. Ele estava me seguindo. Onde você pensa que vai com esses sacos, Heloísa? Eu congelei. Ele estava parado na porta, e em suas mãos não estava a Bíblia ou o rosário. Estava o telefone, e ele estava digitando. Eu estou levando o lixo, Dom Elias, para o container. Lixo? E por que você está suando tanto por causa de um lixo, Heloísa? Ele caminhou lentamente em minha direção, ignorando a mesa de preparo, seu olhar fixo nos sacos pretos. Eu pensei que a joia estivesse nesses sacos. Você tentou escondê-la com o lixo, não é? Ele estava arriscando. Ele estava com medo de que eu tivesse escondido o objeto de valor dele no lixo. Se ele abrisse aqueles sacos e visse os envelopes de fotos, ele saberia que eu descobri o segredo. Eu tinha que ser mais rápida. Eu tinha que agir como uma criminosa desesperada.
Em um movimento rápido, eu dei um passo para trás, jogando os sacos de lixo no chão e tropeçando. O barulho foi alto. Não, não são joias, é só lixo. Dom Elias hesitou por um segundo, olhando para o telefone na mão. Não me faça chamar a polícia, Heloísa. O senhor não precisa chamar a polícia. Eu vou devolver o que eu peguei. Eu estava mentindo para salvar a vida. Eu precisava que ele me visse como a ladra de joias, não a portadora da verdade. Eu apontei para a minha bolsa que estava pendurada no cabide da faxineira, fora da despensa. Está na minha bolsa, Dom Elias. Eu peguei. Eu estava desesperada. Dom Elias soltou o ar que segurava e a tensão em seus ombros diminuiu. Ele havia vencido. A ladra confessou. Ele olhou para a minha bolsa, depois para os sacos de lixo e finalmente para mim. Vá buscar. Agora. Eu saí correndo da despensa, fingindo desespero, e fui em direção à minha bolsa. Eu tinha um plano de último minuto. Eu tinha que dar a ele algo de valor, algo que ele pudesse usar para fechar o caso do roubo, garantindo que ele não inspecionasse os sacos de lixo. Eu abri minha bolsa e tirei o meu anel de formatura, de ouro, a única joia de valor real que eu possuía. Eu o segurei na mão, voltando para a despensa. Dom Elias estava esperando. Aqui está, Dom Elias. Eu estendi a mão, mostrando o anel de ouro. Era uma joia de valor sentimental para mim, mas de valor monetário real. Ele olhou para o anel e depois para mim, confuso. Heloísa, isso não é a caixa de prata. Não, Dom Elias. A joia, a caixa de prata. Eu não a encontrei, mas eu peguei o dinheiro que o senhor guarda no fundo da gaveta. O dinheiro das esmolas. Eu peguei um maço. Eu estava desesperada. Este anel é a garantia de que eu vou devolver o restante, Dom Elias. Me perdoe. Eu estava mentindo sobre o dinheiro das esmolas, mas o roubo de dinheiro era mais crível para uma faxineira do que o roubo de uma joia inexistente. Eu havia visto Dom Elias guardando maços de dinheiro na gaveta, misturados com os envelopes. Dom Elias ficou em silêncio por um longo momento. Ele avaliava a situação. Se ele me acusasse de roubo de joias, o caso seria público. Se ele me acusasse de roubar o dinheiro das esmolas, ele poderia resolver internamente e ainda ter uma faxineira culpada para acalmar o conselho. E, o mais importante, ele não precisaria tocar nos sacos de lixo cheios de fotos. Ele pegou o meu anel e o colocou no bolso. Você está me dizendo que roubou dinheiro da igreja, Heloísa. Isso é grave. Eu sei, Dom Elias, mas eu devolvo tudo. É só me dar tempo. Ele sorriu, mas dessa vez era o sorriso de um predador que garantiu a sua presa. Você não tem mais tempo, Heloísa, e você não vai a lugar nenhum. Ele pegou o telefone novamente e terminou de digitar. Eu não liguei para a polícia, Heloísa. Eu liguei para o diácono Roberto. Eu disse a ele que era urgente, que voltasse imediatamente. E eu liguei para o padre Evaristo, que está a caminho para testemunhar sua confissão. Ele não estava planejando me prender. Ele estava planejando me isolar, me humilhar e me forçar a assinar uma confissão de roubo interno, para que ele pudesse ter o controle total da situação e garantir que o segredo de seus arquivos estivesse seguro. Você vai ficar aqui, na despensa com os seus sacos de lixo, até que o padre e Roberto cheguem. E não tente fugir. Eu vou ficar na porta. Dom Elias ficou parado na entrada da despensa, bloqueando minha saída com uma expressão de triunfo. Eu estava presa. Mas ele não sabia que, exatamente naquele momento, em Boa Viagem, o diácono Roberto estava enviando o primeiro e-mail com a prova de que Dom Elias não era um homem de Deus, mas sim um demônio de terno. Eu olhei para os sacos de lixo no chão. As fotos e o caderno de controle estavam lá. Eu precisava queimá-los, mas estava presa sob a vigilância do bispo. O que eu fiz a seguir foi a única coisa que me restava. Usei o cheiro do fubá para criar uma distração. Eu tinha que arriscar tudo para destruir as provas físicas e garantir que ele não as encontrasse antes que o pendrive estivesse totalmente seguro. Meus queridos, a guerra estava apenas começando, e eu estava sozinha na despensa com o meu algoz.
Eu tinha que ser mais esperta do que um bispo que usava a fé para chantagear. E eu tinha uma chance, uma única chance, antes que o padre Evaristo e Roberto chegassem para me encarcerar na mentira. Eu precisava de fogo. E a despensa da paróquia de Recife, cheia de papel e açúcar, era o local perfeito para um incêndio controlado. E se eu fizesse